Arthur Lira declarou guerra ao Lula. Enquanto isso, ministros do governo usam a FAB para passar fim de semana em família. Vou explicar para você no vídeo, mas já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. A semana começou pesada e começou bastante ruim para o PT, para o Luiz Inácio Lula da Silva. Para contextualizar vocês sobre os fatos, vamos por partes. Primeiramente, o STF desarquivou uma investigação contra o Arthur Lira por conta da MP dos ministérios, que mantinha o número vultoso, inflado de 37 ministérios que o petista resolveu manter. Na consequência, a PF do Lula foi atrás dos aliados de Arthur Lira. Deu fantástico, deu dinheiro, foi um grande escândalo. Na sequência, Flávio Dino foi pessoalmente conversar com Arthur Lira. Então imagina, o ministro da Justiça, depois de tudo isso, vai bater um papo. Eu imagino que a conversa não foi nada republicana. Na sequência, o Lula foi pessoalmente falar com o Lira. A consequência, o Lira estava acuado, sendo pressionado por seus aliados que estavam ali com a PF no cangote e atacou o Lula dizendo que é liberal e conservador e que a boa vontade acabou. Os contornos de Lula versus Dilma caminham a passos largos. E nessa briga, eu torço realmente pela briga. Particularmente, eu acho que esse caos pode ser a solução para o país. Afinal de contas, brigar contra o presidente da Câmara dos Deputados não se mostra uma estratégia muito inteligente. Basta ver o derradeiro final de Dilma Rousseff, que nada mais é do que o próprio Lula merece. Até porque, se não for resolvido esse problema, os ministros dele vão continuar usando FAB para viajar. Os campeões de viagem até agora, tomei cuidado de listar aqui, são Flávio Dino, teve 9 voos de FAB para São Luís. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que quer transformar os Correios em Uber, só para você lembrar, fez 8 viagens para São Paulo. Fernando Andrade, 7 voos para São Paulo. Fica evidente que aquela galera do PT que tanto criticava o uso da FAB para voos, particularmente esqueceu as críticas. Os aviões da Força Aérea Brasileira se tornaram verdadeiros jetinhos particulares a serviço dos ministros petistas. A gente vê aí Marinho, Dino, Haddad passeando para lá e para cá, indo e vindo, e a gente pagando a conta em voos praticamente fretados a serviço deles. É lastimável, é vergonhoso esse tipo de coisa. E é vergonhoso porque o cidadão, se ele vai andar de avião, ele fica lá, atolado em filas, paga caro na passagem. Esses sujeitos têm direito a reembolso de passagem, mas aparentemente um voo comercial não é muito adequado. E vão concordar, né? Deve estar pensando na segurança. Eu duvido que esses ministros tenham coragem de pegar um voo comercial, como o Bolsonaro costuma fazer, e encarar a população olho no olho. Eu tenho certeza que não. Outro que logo logo vai gozar da regalia de poder passear, de ir daqui para lá com classe executiva, provavelmente vai morar em Portugal, é o Cristiano Zanin, que vai ser indicado pelo Lula no STF. A estratégia do Lula é justamente politizar o judiciário e utilizar da judicialização como uma ferramenta para aprovar suas medidas. Basta a gente ver que a descriminalização do aborto, que não é aprovada de jeito nenhum na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, ela vai ser pautada pela Rosa Weber antes da ministra se aposentar em outubro. Provavelmente ela vai ter uma missão a cumprir aí e infelizmente essa pauta vai vir à tona, por mais que seja criminalizada hoje no Código Penal brasileiro. E isso acontece porque o PSOL, que é um partido irrelevante, sem força na Câmara dos Deputados para aprovar uma lei dessa magnitude, na verdade de magnitude nenhuma, ninguém leva o PSOL a sério, ele resolveu judicializar o assunto para descriminalizar o aborto com até 3 meses de gestação. Ou seja, fetos deste tamanho, vivos, vão ser assassinados dependendo da decisão da Rosa Weber. E sabe o que eu achei interessante? Essa gente acha que um micróbio na lua é vida, mas um feto de 3 meses não é. E pode ser assassinado ao bel prazer da mãe por conta de uma decisão de uma ministra a despeito da vontade dos brasileiros e do Congresso Nacional, com 513 deputados federais, 81 senadores, mas simplesmente a vontade deles não conta. Simplesmente o parlamento se torna reduzido à bela vontade de uma canetada de um ministro do STF por um partido que não tem condição de ter maioria no parlamento, não tem condição de articular, não tem habilidade para articular e quer impor via judiciário a sua agenda assassina. E no meio de tudo isso, sabe o que é mais interessante? Eu tô cansado de ver o Lula e toda a gentalha esquerdista demonizando o agro. Ah, o agro é o vilão. Ah, o agro vai matar todo mundo. O agro é horrível. Pelo amor de Deus, lá vem o agro com seus alimentos para alimentar a nação inteira. Pois é, o agro cresceu impressionantes 21,6% no último trimestre e o Boulos e o PT, puxados pelo agro, comemoram um crescimento de 1,9% do PIB brasileiro. Mas quem cresceu de verdade foi o agro.
Afinal de contas, foi o agro que puxou o PIB para cima. O PIB brasileiro ele vem caindo. Se não fosse o agro, o país estava na merda, o país estava na lama. Mas a esquerda continua a bater naqueles que carregam o país nas costas. São os paulistas pagando a conta do país, é o agro puxando o PIB e essa gente batendo em quem alimenta eles. Isso é esquerda, isso é o PT. Só para você ter uma ideia, o Lula, enquanto isso o agro faz isso, financia o PT, o MST, boicota a AgriShow, usa dinheiro público para pagar a feirinha do PT. Enquanto isso, o Tarcísio, que é governador, investiu 200 milhões de reais e concluiu 16 estradas vicinais com escoamento de produção, ajudando o agro paulista a puxar ainda mais o Brasil para cima. E eles continuam criticando o Tarcísio. Apenas esse ano, o agro aqui em São Paulo deve faturar 145 bilhões de reais. O que é triste é que boa parte desse dinheiro vai para a União para pagar a farra de ministro petista. Ministro petista que vai voar de jatinho, pago com o nosso dinheiro, para criticar justamente o agro e o estado de São Paulo em eventos do MST, em eventos de vagabundagem, que fica invadindo terra, matando propriedade e levando o país à bancarrota. É lastimável. Esse é o retrato do Brasil. Um Brasil que às vezes nos traz vergonha. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.